Olá, Febrace Virtual. Eu me chamo Eduarda Goldani, sou estudante do curso técnico de mecânica da Fundação Liberato, uma escola técnica de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e o projeto que eu desenvolvo intitula-se Polybrick, espuma rígida de poliuretano agregada em blocos de concreto. Esse trabalho foi orientado pela professora Lucinara de Souza Link e coorientado pelo professor Josimar Dias da Silva. Iniciando-se a justificativa da pesquisa, desde o ano de 1950 até hoje em dia, houve um crescimento de aproximadamente 500 vezes na utilização dos produtos poliméricos. Então, percebendo esse crescimento na produção e no uso dos produtos poliméricos, eles precisam de algum descarte. E esse descarte, em grande medida, vem sendo feito em aterros sanitários. Os aterros sanitários, então, eles comportam a maior parte dos resíduos sólidos atualmente. Pensando nessa problemática, foi desenvolvido o objetivo da pesquisa, que é produzir um bloco de concreto com a maior adição possível da espuma rígida de poliuretano, obedecendo às normas da construção civil para blocos de concreto. O primeiro passo da metodologia foi a coleta dos resíduos. Essa coleta do resíduo foi feita na empresa Bulltrade. Então, o que é esse resíduo? O resíduo é o pó proveniente do processo de laminação da espuma rígida de poliuretano. A Bulltrade trabalha com produção de chapas de poliuretano. E a partir desse processo de corte das chapas, é solto esse pó da espuma rígida. Ele não passa por nenhum tipo de processamento, ele sai assim da indústria como resíduo. Então, foi pensado em utilizar esse pó agregado em blocos de concreto justamente por causa das características termoisolantes e isolante acústica da espuma rígida de poliuretano. Após a coleta do resíduo, foram feitos os traços do concreto. O traço A representa 0% da adição do poliuretano rígido na composição. O traço B representa 20% da substituição da areia pelo pó do processo de laminação do poliuretano rígido. E o traço C representa 40% dessa quantia. Os blocos foram feitos então a partir desses traços padronizados de acordo com o que é requerido pela NBR 6136. Também foram feitas caixas de concreto para a realização dos ensaios acústicos. Então, depois dessa etapa, foram feitos os ensaios térmicos e acústicos. O ensaio térmico em altas temperaturas foi feito colocando uma fonte de calor na parte traseira do bloco e medindo-se na parede oposta do bloco, de acordo com o tempo, a variação de temperatura, para os traços A, B e C. Os ensaios em baixas temperaturas foram feitos colocando-se gelo na parte interna do bloco, então medindo-se a temperatura na parte de fora do bloco. Os ensaios acústicos foram feitos de duas formas, com percussão e com ruído branco. O ensaio de ruído branco foi feito emitindo esse ruído e medindo na parte interna da caixa a intensidade sonora, nas caixas A, B e C. O ensaio de percussão foi feito percutindo uma esfera de madeira na caixa de concreto, então medindo-se a intensidade sonora interna na caixa. Nesses testes de temperatura, em altas temperaturas, mostrou-se uma variação do bloco A ao bloco C de aproximadamente 13 graus Celsius, provando assim as características de isolamento térmico dos blocos com a adição do poliuretano. Em baixas temperaturas, então, observou-se um resultado semelhante, provando novamente as características de isolamento térmico dos blocos com a adição do poliuretano rígido. No ensaio com ruído branco, a diferença da intensidade sonora interna, a caixa A e a caixa C, é de aproximadamente 4 decibéis. E no ensaio de percussão, essa diferença de intensidade sonora sobe para aproximadamente 7 decibéis, provando assim as características isolantes acústicas desse concreto com a adição da espuma rígida de poliuretano. Foram feitos os ensaios de compressão e absorção de água para adequar os blocos às normas da NBR 6136. Então, o primeiro ensaio feito foi o ensaio de compressão e o bloco passou no teste de compressão, atingindo o que é requerido pela NBR 6136, que estabelece que a taxa de compressão mínima deve ser de 3 megapascais. Então, essa pesquisa ela pode significar uma redução nos custos, no tempo e nos materiais utilizados para a produção de uma alvenaria de isolamento termoacústico. Então, assim, reduzindo os materiais que são utilizados e necessários para a construção dessa alvenaria de isolamento, também reduzindo os valores na compra desses materiais por conta da análise de custos feita na pesquisa e também uma redução dos materiais, que é algo tão importante, tão necessário atualmente.